7h27, de volta com o Manhã no Ar. E ontem você conheceu a história de um casal que fugiu da crise na Venezuela para tentar uma vida melhor em Manaus. Eles tiveram até que vender bolo nas ruas da cidade para conseguir um sustento. Hoje você vai conhecer a história de duas amigas nadadoras que vieram para Manaus com os pais para dar continuidade ao sonho de ser destaque na modalidade. Em cada braçada, a força de quem começa uma nova jornada. As amigas Cláudia e Camila também encontraram no esporte um apoio para superar o trauma de morar em um país desconhecido. Deixar amigos e família ainda é algo difícil de aceitar. Para mim, foi um câmbio muito drástico para mim, porque, na verdade, eu não tinha certeza do quanto ia mudar as coisas. Quando eu cheguei aqui, passaram 3 meses e eu sentia que eu tinha que voltar. Eu não podia, eu chorava muito, tinha muita saudade dos meus amigos. Até agora tenho. As meninas fazem natação desde os 6 anos de idade e foi justamente no esporte onde se conheceram. E quando a família da Cláudia veio morar no Brasil, a Camila também veio acompanhar para passar férias. Mas quando chegaram aqui, a Camila não pôde voltar para o país por conta que a Venezuela estava em completo caos. Primeiramente, o pai da Cláudia ali começou pesquisando na escola onde a Cláudia ia estudar para saber se eles poderiam dar uma bolsa para mim ficar lá, estudando e nadando lá. Aí ele me perguntou, deu certo. Eles falaram que sim, ia me dar a oportunidade de estudar lá. Eu tive que ligar para minha mãe, falando que eu ia ficar aqui para estudar aqui. Ela aceitou porque ela sabia que era uma boa oportunidade para mim. Os pais de Cláudia são médicos. A família morava em Puerto Ordaz, a 674 quilômetros da capital venezuelana. Tinha uma clínica voltada para tratamentos de saúde no país. Com as dificuldades financeiras, vir para o Brasil foi a melhor opção encontrada por eles. Não só para conseguir exercer a profissão, mas também por causa do futuro das meninas. A gente pensou primeiro na escola, tem que ser boa escola. E a natação, um bom clube de natação que fosse competitivo para ela, que permitisse evoluir em natação. Se manter o ritmo do treinamento que ela tinha na Venezuela, se mudar muita coisa, sou apenas um país e só ir ali ajudar ela a manter um relacionamento com outros adolescentes. Então, e foi assim. Ela conseguiu se adaptar a esse time do natação. Muito rápido. E foi rápido, tanto ela quanto Camila. Camila também. As estrangeiras já conquistaram espaço no ranking de competições no estado. Em pouco mais de um ano, conseguiram entrar para a seleção amazonense de natação. A sequência de títulos é grande e, no que depender do técnico, vai continuar crescendo. Elas possuem uma técnica muito apurada, importantíssimo para o progresso dela nas competições. E assim, tanto Camila como Cláudia têm uma performance excelente, tanto é que nas competições onde elas participam, em suas categorias, elas sempre acabam ganhando suas provas. Elas gostam de desafio e procuram mesmo vencer, têm vencido, e isso aí só dá oportunidade para elas se igualarem aos melhores nadadores do Brasil, né? Os pais procuram acompanhar com o apoio. O esporte contribuiu na educação dada por eles. A disciplina e qualidade de vida intensificam o que programaram para o crescimento profissional delas. A natação ensina a eles a se comportar, a se adaptar, a manter disciplina. Tem disciplina que serve para a vida toda. E até agora, elas são praticamente umas princesas nesse time. Elas estão ganhando medalhas, elas já têm recordes aqui no feitos no Amazonas. Elas foram para o Rio de Janeiro. Para o nacional agora. Nacional dos Jogos Escolares. As meninas já pensam no futuro. Depois de desfrutar a carreira no esporte, querem alcançar outras águas. Eu quero continuar com o meu esporte, só que eu acho que vai ser muito difícil, porque eu quero ir embora para a universidade, eu quero fazer faculdade na Europa. Aí eu vou ter que,
achar um modo de combinar minha carreira profissional, que eu quero fazer psicologia, com a natação. Então, aí, se der um jeito, eu vou continuar nadando, tenho certeza. Eu gostaria de continuar nadando, só que acho que não vou poder continuar nadando, por causa que eu, quando me formar, vou embora. Aí, como eu já falei, na Venezuela não tem como nadar, não tem piscina, não tem competições, não serve isso lá. Então, aí eu acho que vou ter que deixar de nadar, infelizmente. O laço que envolve a amizade deixa amarrada a certeza de uma parceria que vai durar por muito tempo. O que o esporte uniu, crise nenhuma terá forças de separar. Eu acho que ainda estamos conscientes que o ano que vem nós vamos separar, ela vai continuar sua vida. Mas assim, acontece. Pois é, vai ser muito difícil para ambas, porque tipo, a gente já tem muito tempo juntas, até mesmo morando juntas. E vai ser muito difícil, mas é a realidade. Mas eu acredito que a gente vai continuar se vendo. Histórias que entrelaçam o verdadeiro sentido de força esportiva. Atletas que venceram o desconhecido. Sonhos de pessoas que lutam para ganhar a medalha de ouro da vida. Que histórias lindas, né? Para você que acompanhou, desde quarta-feira a gente mostrou uma série de reportagens, né? Com 3 histórias, pelo menos, de pessoas que têm superado a crise do país vizinho da Venezuela através do esporte. Ser esportista num país que não está em crise já é difícil. Agora você imagina uma condição como essa. E a gente fica na torcida e muito otimistas que essas pessoas possam vencer nas modalidades aí que estão disputando, seja no boxe, seja na natação, como a gente mostrou hoje, o softball, o beisebol, que foram as modalidades que a gente mostrou durante esses 3 dias. Que todos vocês sejam vencedores, é a nossa torcida. E a InfoStore traz uma super novidade para você. Comemorando uma década desde o lançamento do primeiro Galaxy S, a Samsung apresenta uma nova linha de smartphones premium, o Galaxy S10. Cada dispositivo oferece uma experiência de última geração nos quesitos com os quais os consumidores mais se preocupam. A tela é a mais inovadora de um Galaxy até agora, a câmera mais inteligente para fotos melhores e desempenho de última geração para uma geração que não pode esperar. O Galaxy S10 tem 3 versões, o S10e, o S10 e o S10 Plus. Garanta hoje mesmo esse super lançamento em uma das lojas InfoStore. E ontem a gente trouxe aqui no Manhã no Ar dicas culturais para este fim de semana. Hoje a gente vai trazer opções para a criançada se divertir. E quem está ao vivo, continua ao vivo com a gente, a Tamires Claire. Vamos trazer informação para os pequenos que costumam aproveitar muito esse período de Páscoa e tem até a chegada de coelhinho, né, Tamires? Pois é, Adriane, para os pequenos que gostam, né, do Coelhinho da Páscoa, que querem ir lá visitá-lo, ele chega amanhã, a partir das 4 horas da tarde, lá na Cidade da Criança. É esse espaço, né, que tem montado aqui na Avenida André Araújo. A entrada ali é pela lateral, na rua Castro Alves, aqui no Aleixo. Então, a programação começa bem antes disso, bem antes da chegada do coelhinho, às 4 horas, o local já vai estar aberto. Às 2 horas da tarde o espaço abre, às 3 horas da tarde já tem programação lá para os pequenos, eles vão poder visitar a casinha do Coelhinho da Páscoa, vai ter ainda pintura facial, fora todo aquele espaço montado ali, muito bacana, né, para as crianças brincarem, tem aquelas casinhas bonitinhas para elas entrarem, brincarem, tem a ludoteca, eles também vão participar de oficinas e no final ali da programação, tanto no sábado quanto no domingo, vai ter uma apresentação de Páscoa, o Mundo Bita, para que todo mundo possa curtir e claro, né, sempre muito bom porque é gratuito, então todo mundo pode ir, a família inteira, uma programação para todo mundo realmente, mas principalmente para as crianças se divertirem, né? No domingo a programação se estende, é bem parecida também, vai ter ainda de novo a pintura, vai ter as oficinas também e tem a despedida do Coelhinho da Páscoa, quem não teve a oportunidade de ir no sábado, né? Vai poder ir também no domingo,
domingo para poder conhecer o coelhinho da Páscoa, tirar aquela foto. É uma lembrança, né, que as crianças têm dessa época da Páscoa, né? Muita gente gosta de levar realmente os filhos e bom que já dá uma distraída ali com os pequenos. Tem muitos pais que não sabem muito bem o que fazer nesse fim de semana. É um fim de semana que, como é feriado, né, feriado prolongado, muitas coisas acabam fechando, alguns comércios mesmo dizendo que realmente o comércio vai funcionar no fim de semana, realmente devem fechar as portas mais cedo. Então, por isso, as crianças já têm essa oportunidade, essa possibilidade de se divertirem com os pais e passar esse momento em família, né, no dia da Páscoa, no dia que antecede a Páscoa. É uma diversão para a família inteira e de graça, né, Adriane? E esses curumins e quinhentães estão cheios de energia, né? Porque desde ontem estão sem aula, então tá todo mundo querendo de fato alguma coisa para fazer. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E olha só, não é só o coelhinho da Páscoa que está chegando, tem também o Boi Bumbá Caprichoso. Este sábado tem Festa da Galera Azul e Branca, tem Bar do Boi lá no Sambódromo. Movimento Marujada apresenta Bar do Boi, Noite da Galera Octacampeã. Neste sábado, dia 20 de abril, a partir das 9 da noite, no Sambódromo. Tem Marujada de Guerra, Edmundo Oran, Júnior Paulaim, Paulinho Viana e o levantador de toadas da Bia Sayag. É isso aí, galera, campeã do Caprichoso. A noite é de vocês e a entrada é gratuita. Bar do Boi Caprichoso, sábado, 9 da noite, no Sambódromo. Apoio FM O Dia e TV A Crítica. E hoje é um dia especial para a gente. Hoje, o Jornal A Crítica comemora 70 anos. São 7 décadas conquistando milhares de leitores e ajudando a cada dia a contar a história do Amazonas. Um legado deixado por seu fundador, o jornalista Humberto Calderaro Filho, que nem imaginava a dimensão que alcançaria o jornal de maior circulação do estado e o mais importante da região norte do país. Essas máquinas fortes e imponentes, a impressão diária da história do Amazonas. O ano era 1949. Manaus enfrentava problemas na economia e o luxo herdado do ciclo da borracha já estava adormecido. As notícias corriam pela cidade, mas ler jornal era privilégio de poucos. Uma realidade que o jovem Humberto Calderaro decidiu mudar. Humberto Calderaro Filho era um jornalista apaixonado por papel, por cheiro de tinta, por fazer história. E no dia 19 de abril daquele ano, escreveu um capítulo importante do jornalismo amazonense. Colocou em circulação aquela que seria a primeira edição definitiva do jornal A Crítica. E com um lema forte, um propósito: caminhar sempre de mãos dadas com o povo. Foi muita luta, muito desespero, muita decepção, mas eu sempre tive um caráter forte de enfrentar as vicissitudes. Enfrentei, passei por cima de tudo, dei uma volta por cima e construí um patrimônio moral para o povo amazonense. Este jornal foi construído com apoio popular. Nas páginas antigas do jornal A Crítica, os fatos mais importantes da história recente do país, como a morte do presidente Tancredo Neves e a visita do Papa João Paulo II a Manaus no início da década de 80. Um patrimônio guardado nessas prateleiras da Biblioteca Pública do Amazonas. A Crítica é um jornal que faz parte da história do Amazonas, mais recente, digamos que não tem um século ainda, mas é significativo já para a minha geração, para gerações posteriores e anterior à minha. Ela estava presente no cotidiano, registrando, discutindo questões políticas, sociais. Essas coisas são todas significativas para, de certa forma, auxiliar nas decisões da população, assim, na escolha de um governante, enfim. A edição sobre a morte de Tancredo Neves, Antônio Mendes lembra bem. O diagramador do jornal há 48 anos já fez inúmeras capas.
mas considera aquele 21 de abril de 1985 um dos episódios mais marcantes da carreira. A edição do dia seguinte já estava até pronta, mas teve de ser refeita. Ele faleceu, não sei se foi 1 ou 2 horas da manhã. E aí o jornal ficou refazendo a edição, entendeu? E essa edição ela saiu 8 horas da manhã, circulou 8 horas da manhã. Teve que ser refeita toda? Toda a edição foi refeita baseado nos fatos da morte dele, os detalhes da morte, tudo, né? Agora, o fato mais interessante disso aí é que 11 horas da manhã você podia procurar um jornal nas bancas que você não conseguia. A edição esgotou em 3 horas de circulação. De 1949 para cá, muita coisa mudou. O jornal cresceu, ganhou mais páginas, a tecnologia avançou e a redação do jornal ficou mais moderna. Mas mesmo depois de 70 anos, um compromisso resistiu ao tempo: levar ao povo um jornalismo sério e de credibilidade. Rafael faz parte da nova geração de jornalistas na redação de A Crítica e tem acompanhado de perto a evolução do jornal nessa nova era da comunicação. Eu costumo dizer que o jornal nunca vai acabar, né? É tão bom você pegar o papel, você sentir o papel, você ver o trabalho fotográfico, né, também que é feito. Se reinventar e se reinventar de novo, e de novo, e de novo, e de novo e fazer história. Seja no computador, seja no papel, a notícia do dia não é a mesma sem a imagem. E muitas dessas capas de A Crítica foram para as bancas com o registro dele, Antônio Lima, fotógrafo do jornal há 26 anos. Uma vez eu estava com uma repórter ali na Avenida Constantino Neri e passou um cara numa moto, muito estranho porque estava com um revólver, o cabo do revólver nas costas e a placa da moto estava virada. Ele parou no sinal, mas ficou distante, não tinha como fotografar, que eu era motorista. Aí, quando o sinal abriu, ele entrou atrás do Vivaldo Lima, na época, e eu passei direto, fui e fiquei esperando em frente ao Sambódromo. Aí ele passou em frente onde é a Delegacia Geral agora, que era o IML. Quando ele passou, eu fiz a foto dele passando, aparecendo a placa e o revólver. Aí foi capa. Ao longo dos anos, o jornal contou a notícia, mas também retratou a vida social do Amazonas. E há quase 3 décadas, Júlio Ventilari faz parte do time. Para o colunista, Humberto Calderaro foi muito mais que um líder. Foi amigo e professor. O Calderaro nunca manteve um empregado longe dele. Ele sempre foi muito acessível. E o que você pedia para ele dava. Se você dizia, seu Calderaro, eu queria a minha conta de telefone está atrasada. Tu ficas falando com todo mundo, gasta muito telefone, tá bom, eu vou pagar para ti. Ele sempre foi assim com os funcionários dele. Ele nunca considerava empregados, ele tinha um carinho especial. Então, eu tenho o jornal A Crítica como a minha enseada, o meu local, a minha ilha particular, porque tudo que eu tenho na vida eu devo aos Calderaro e ao jornal A Crítica, onde eu trabalho há 29 anos. Humberto Calderaro Filho faleceu em 1995, mas o legado deixado por ele de caminhar de mãos dadas com o povo permanece firme entre os leitores, como Jacinara, que herdou do pai o hábito de se informar por meio dessas páginas. Meu pai nos ensinou desde o início a importância de você adquirir, né, o conhecimento e atualização através do jornal. Então, todos os dias de manhã já era a rotina dele. Por anos eu cresci assim, vendo meu pai de manhã cedo pegando o jornal A Crítica. E assim, o que ele passou com isso? Que através do jornal você consegue ampliar os teus conhecimentos, você consegue se manter atualizado e, acima de tudo, ele te completa, né, te empodera do que está acontecendo no mundo. A relação da Jucinara com o jornal é tão forte que vai muito além da leitura diária. Ela guarda registros importantes, notícias em pastas como essa aqui.
Você já chegou a ser chamada de acumuladora por conta disso, né? Sim, eu já até recebi críticas, né, dizendo que eu estava acumulando jornal em casa, mas eu penso que isso aqui para mim é criar memória. No meu entendimento, os meus netos, os meus bisnetos, eles vão ter acesso a um acervo muito importante do que a crítica nos apresenta, não só do nosso estado, mas a capacidade que o jornal A Crítica tem de nos empoderar, de nos colocarmos atualizados sobre o que acontece no mundo. Então, fatos importantes, eu realmente consigo recortar e montar um acervo. Um compromisso com a notícia que resistiu ao tempo e atravessou gerações. É no dia a dia que o neto, e hoje vice-presidente da Rede Calderaro, honra a memória do avô. E nesta sala, inspiração não falta. O legado de uma empresa que caminha de mãos dadas com o povo, que luta por isso todos os dias para se manter aí no mercado em transição, no mercado em mudança, porém uma coisa não muda. Esse amor pelo povo amazonense e o jornalismo de credibilidade que ele nos ensinou e pediu que a gente seguisse fazendo. A edição deste 19 de abril de 2019 do jornal A Crítica vai ser a de número 24.666. Mas não são apenas números, são milhares e milhares de edições que ajudaram a contar a história e que para sempre vão manter vivos o ideal e a memória do criador de tudo isso, Humberto Calderaro Filho. A Crítica é um jornal livre e independente, que só assim eu posso garantir uma boa leitura, um bom questionamento e uma boa posição do povo. Muito orgulho de contar essa história, de fazer parte dessa história, de mostrar como essa história surgiu e hoje, exatamente hoje, completando 70 anos, a gente parabeniza todas as pessoas que já fizeram parte do Jornal A Crítica, que fazem e que continuam levando essa missão para frente, de trazer informação para você, leitor, você que hoje também é ouvinte, é telespectador, internauta, que o jornal deu origem a todos os outros veículos da Rede Calderaro de Comunicação.